Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live do Grupo Lean, hoje com o nosso convidado Carlos Rover, um amigo aí de longa data que tem o prazer aqui de estar com a gente. Vai ser um bate-papo bem informal, bem tranquilo. Para o pessoal que está presente aqui com a gente online, vocês são muito bem-vindos. Eu quero que vocês fiquem à vontade para colocar as dúvidas, as perguntas que vocês têm desde o início, e eu vou direcionando para o Rover. Rover, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Bruno, eu que agradeço, prazerzaço tá aqui. A gente já tem feito aí parcerias longevas, né, no fórum, seja no fórum lá escrito, né, o fórum presencial, o fórum virtual. Então, grande prazer estar aqui. Eu estava tentando lembrar hoje, Rover, alguns aspectos aí da história aí da nossa amizade, parceria, e uma das coisas interessantes aqui, sem revelar as datas, né, porque entrega a idade de todo mundo, mas sempre que você está presente como palestrante do Fórum Nacional Lean, você sempre está entre os três melhores, se não o melhor. Então, eu quero te agradecer aqui, fica registrado na live. Você é uma das pessoas que se prepara excepcionalmente e a galera que vai no fórum agradece e reconhece isso, cara. Parabéns. Fico bastante feliz aí pelo reconhecimento. Bruno, a gente prepara com bastante carinho, né, o conteúdo que a gente quer passar, né, para as pessoas. E que bom que as pessoas estão vendo valor agregado, né, no conteúdo passado e na forma de passar conteúdo também. Então, obrigado pelo feedback. Ô, Rover, conta um pouquinho pra gente como que foi o seu contato com o Lean. Aí você vai ter que entregar datas aí, não tem jeito, né? É, se foi algo que você recebeu aí de conhecimento na empresa, se foi estudando por ah, livre, espontânea vontade, livros. Fala um pouquinho pra gente. Bruno, fazendo só uma brincadeira, né? Na época que eu tinha cabelo, e já faz muito tempo, eu ainda conseguia dar uma enganada na idade. Agora fica bem difícil, né? Perda de cabelo, as rugas vão aparecendo. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, o Lean ele entrou na minha vida ali no finalzinho da década de 90. Naquela época a gente nem chamava de Lean, né? Para você ter uma ideia, o primeiro trabalho, vamos dizer assim, no modelo Lean, ele foi chamado de gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Mas era tipicamente um trabalho de Lean. É, e aí eu tive aí a oportunidade de obter uma certificação Lean já no ano 2000 ali, na década primeira década do novo século, vamos dizer dessa maneira, né? Mas desde aquela época de primeiro contato, eu diria que o Lean nunca me largou e vice-versa, né? Sempre eu tive oportunidade de ir tendo funções executivas em empresas, e sempre com a oportunidade de ou estar liderando programas Lean, né, nas empresas, ou estar diretamente ali em áreas alvo, né, do programa e projetos Lean. Que bacana. Bom, obviamente isso gerou bastante aprendizado, né? Eu costumo dizer que naquela época a gente aprendia muito por tentativa e erro, a gente tinha poucas referências. Acho que uma coisa legal dos novos tempos é que a gente tem muita referência, né? Muito aprendizado gerado, muita fonte para buscar conhecimento. E hoje eu sou sócio da SETA, Desenvolvimento Gerencial. Eu lidero um pilar na SETA chamado Desenvolvimento Humano e Liderança. E essa é uma das razões pelo que eu estou aqui com esse tema hoje, né, tratando de aspectos comportamentais. Aí para poder dividir um pouquinho de experiência e aprendizado aí com os participantes, tanto o pessoal que está acompanhando a live, quanto o pessoal que vai ver aí vamos dizer assim, não a live, né, o vídeo pós live. Então, também representando a CETA, é um prazer para a gente estar aqui, tá? Podendo compartilhar nossos aprendizados e experiências. Antes de fazer o convite para você estar na live, uma das questões é: eu tenho alguns temas que me vêm à mente para fazer os convites. Eu procuro trazer especialistas nos temas, especialistas em Lean, para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. E um aspecto que me chamou bastante atenção, e tem me chamado já há um certo tempo, é a questão que no Lean
Como você disse, no início lá, pouca literatura, hoje já temos farta literatura. A gente tem muita literatura disponível, de diversos segmentos da economia para aplicar o Lean, mas isso a gente está falando de ferramentas, de técnicas. A parte comportamental, aquilo que se espera de uma pessoa que está numa jornada Lean, seja ela num cargo executivo, liderando, apoiando, patrocinando, seja aquele que vai executar, a gente tem raros materiais, pouquíssimos. E para quem já iniciou a jornada Lean, sabe que o maior desafio é o mindset. É você fazer a transformação, é você fazer a venda, e aí você tem um universo muito grande. Eu queria saber de ti se você tem essa mesma leitura e o que que você acha a respeito. Sim, Bruno tem a mesma leitura, e eu diria que isso explica, em grande parte, a estatística que nós temos aí, não só no Brasil, mas no mundo, de sucesso, né, corporativo com programas como, por exemplo, o próprio Lean, né? A gente, infelizmente, tem uma taxa de sucesso em programas ainda relativamente baixa, né? E alguns artigos aí, a gente tem a experiência prática, né, desses índices, e tem algumas referências também de alguns artigos, alguns um pouquinho mais antigos, alguns um pouquinho mais novos, e essa taxa normalmente opera em torno de um quarto das empresas, de fato, tem grande sucesso com o Lean. E aí significa que três quartos das empresas dão uma bela de uma patinada com o Lean. E aí isso tem uma série de explicações, né? Algumas razões de algumas armadilhas que vão surgindo no meio do caminho, no meio da jornada Lean. E essa é uma delas, né? As pessoas elas colocarem um foco excessivo no que a gente chama de hard skills, né? Das ferramentas técnicas, nas técnicas, nos instrumentos, na própria metodologia em si, nos passos. E esquecerem que o Lean ele é uma jornada, né? Ele é uma jornada de desenvolvimento organizacional, uma jornada de transformação organizacional. Então, a gente está falando de um caminho a ser seguido, né? Que tem um início, mas não tem meio e fim, né? A empresa ela vai melhorando continuamente o seu próprio programa de transformação organizacional. E como toda jornada, ela demanda mudança, né? A empresa ela tem que ir se adaptando, né? Uma série de variáveis que vão aparecendo, e essas mudanças, né, elas têm, vamos dizer assim, ficado cada vez mais intensas, ou seja, o desafio está cada vez maior para a empresa, é o que o norte-americano chama de mundo bunny, né, ou mundo VUCA, e para a gente superar bem essas mudanças, né, para a gente poder fazer com que o programa seja bem sucedido, a gente precisa das competências comportamentais. A gente precisa delas, né, para Uhum. poder convidar as pessoas, né, a embarcar nessa jornada, a gente poder influenciar as pessoas, a gente poder quebrar paradigmas, mudar paradigmas. Então, faz muito sentido o que você está falando. Tá? De fato, a gente tem, ao longo da história, ainda um foco excessivo nessa parte mais técnica, mas a gente deveria, né, já passou do tempo de botar um foco também bastante grande nesse aspecto mais comportamental. E aí a gente percebe que isso permanece, né? Quando a gente faz um acompanhamento, por exemplo, em LinkedIn, quais são as postagens que são mais curtidas, compartilhadas, né? Em geral, são coisas que falam sobre técnicas, ferramentas de Lean, mas os textos um pouquinho mais complexos, onde fala na parte comportamental, tem uma baixíssima procura. E é interessante isso que você falou. Poucas empresas conseguem ter uma jornada longínqua e estão de pé com vários resultados, né? Invariavelmente, todas elas utilizaram técnicas para fazer convencimento, engajamento, a mudança da mentalidade, e não somente a questão de mostrar que você tem valores, missão, mas de fato haver um engajamento ali prático. Quando a gente transporta isso para o Lean, a gente tem a questão de uma das ferramentas que é o Nemawashi, né? Então, vamos fazer a preparação do terreno, por exemplo, para eu construir um A3. Isso já é um sinal claro de perspectivas comportamentais e padrões que você tem que ter antes da técnica.
Eu sei que você já teve algumas passagens, ou viagens, ou treinamentos fora do Brasil. Ou até mesmo você é um leitor também de vários artigos fora, né? O que que você tem visto lá fora na sua experiência a respeito disso? Eu diria, Bruno, que dá para falar de uma experiência global, né? Quer dizer, incluindo o Brasil, incluindo América Latina, Américas, né? Até porque a gente tem, eu acho que a gente desenvolveu um bom conhecimento, né? E tem boas experiências de linha aqui no próprio Brasil. Então dá para falar também da nossa experiência de algumas organizações, empresas, algumas delas inclusive nossos clientes aqui no próprio Brasil, né? É, e na linha que você está falando, essa questão da preparação do terreno, ele é fundamental, né? E o importante é ter uma preparação do terreno bem customizada, né? Em outras palavras, em vez de fazer alguma coisa tipo plug and play, eu vou usar alguma coisa que eventualmente funciona numa outra empresa e acho que vai funcionar na minha, fazer alguma coisa de, olha, deixa eu entender o que as demais pessoas estão fazendo, deixa eu olhar para a minha empresa e entender bem, né, a história dela, a maturidade dela, o contexto atual, expectativas futuras, e vamos customizar nessa jornada para que ela tenha bastante sucesso na nossa empresa. E aí é interessante que parte da customização passa por entender as pessoas, né? Porque o Lean ele vai acontecer através das pessoas. Uhum. Entender bem, né? Entender bem assim aspectos, quem é a liderança dessa empresa, quem são os colaboradores, é, como é que eles transitam nesse mundo Lean. E aí parte da customização é fazer essa adequação a eles também, né? É parte do planejamento. Então, como é que eu devo me comunicar? Qual é a minha relação de empatia com essas pessoas? Como é que elas devem, né, se engajar na causa. Então, essa etapa de preparação também é uma das etapas fundamentais, e principalmente preparação envolvendo as pessoas para que o programa Lean, de fato, tenha sucesso. E de E aí é fato, legal também, Bruno, que é. assim, não é só uma questão de início de jornada, é uma questão viva, né? A empresa ela vai mudando, né? Ela vai, inclusive, mudando, assim, às vezes até suas visões, seus objetivos, às vezes o contexto, né, que ela está inserida vai mudando, e a empresa ela precisa estar revisitando, né, esse planejamento, essa, esse alinhamento com as pessoas, né, esse bate-bola com as pessoas, né, com seus colaboradores o tempo todo. E para isso a gente precisa ter pessoas altamente capacitadas para poder fazer essa aplicação e essa leitura correta, né? É diferente quando você fala de uma técnica onde é um pouco mais simples você ler um livro, participar de um treinamento, absorver conhecimento. Mas essa questão comportamental, você precisa lapidar ao longo de muito tempo. Por isso até que a Toyota, né, da onde se bebe a fonte do Lean, ela costuma chamar de senseis, né? Os mestres, os professores, aqueles que não só pelo fato de ter cabelo branco, porque isso não significa muita coisa, ele pode ter experiência vivida errada ao longo da vida, mas é uma experiência que sabe-se o que tem que fazer e como treinar as pessoas, né? Isso é algo para qualquer mudança de cultura, mas o Lean é algo que a gente procura é, discutir isso muito, né? A gente discute muito sobre o Lean e essa questão ela não acontece. É, Nesse tempo que você tem visto, desde o seu início no Lean, que você comentou, até os dias de hoje, você percebe alguma evolução ou a gente está estagnado na sua percepção? Ótima pergunta. Sim, existe evolução, né? Como a gente dando o exemplo inicial que nós tivemos, né, na nossa geração, né, de início de linha, um pouco de precursão de linha aqui no Brasil. Então, se a gente comparar, né, a situação que a gente tem hoje com a situação que nós tínhamos lá no passado, sem dúvida nenhuma, nós estamos bem melhores. E se a gente olhar, assim, ano após ano, né, a gente ir olhando para trás e ver como a coisa vem acontecendo, sem dúvida a gente está melhor. Acho que o grande X da questão é se essa velocidade ela está adequada ou não, né? Hum, E aí a gente hum, pode falar um pouco mais nisso ao longo do nosso bate-papo, e de repente até aham, complementar com alguma pergunta. E aham, aí é legal, Bruno, que assim, você falou da questão dos mentores, né? E eu uhum, falei da questão da mudança, jornada Lean, jornada de mudanças.
E é bacana, voltando para a questão também dos aspectos comportamentais, quando a gente fala de mudança, e quando a gente fala de mudança, né, para a jornada Lean, pressupõe que assim as pessoas elas vão mudar seus hábitos profissionais também na própria empresa. Quando a gente fala de mudança na nossa vida pessoal, a gente fala de mudança de hábito pessoal, como por exemplo, olha, eu quero ser mais saudável e quero eventualmente, olha, ter uma alimentação melhor, eu quero fazer exercício. Isso exige mudança de hábito. Quando a gente fala da jornada Lean, né, que é olha, eu quero que minha empresa ela seja mais produtiva, mais competitiva, ofereça produtos de mais qualidade e assim por diante. Isso também pressupõe mudança de hábito das pessoas dentro da própria empresa. E o bacana é que assim, as teorias, né, de mudança de hábitos, né, as teorias de mudança, elas também vêm evoluindo. E uma coisa que é bastante contemporânea, quando a gente fala de teoria de mudança, são três chaves de mudança, né? Três coisas que precisam acontecer juntas, não é uma ou outra, é uma e outra, para favorecer fortemente a mudança. Então, uma delas é o método, né? As pessoas terem um método para seguir, e aí o Lean cai como uma luva para isso, né? Que ele por si só, ele traz a metodologia. A outra é a consistência, né? Assim, é a prática, é a repetição, né? Para eu, de fato, conseguir mudar meus hábitos. E a terceira chave, que é interessante, é o mentor. E aí você chama de qualquer nome, né? O mentor, o coach, o Aham. apoiador, o suporte, né? São aquelas pessoas que, ora, elas estão dentro da empresa, ora, elas estão fora da empresa, né? Um parceiro externo, ora, tem um misto das duas coisas, dentro da empresa e fora da empresa, que elas vão ajudar as pessoas a fazer a mudança acontecer. Então, parte dessa ajuda é compartilhando a experiência, compartilhando aprendizado, né? Então, olha, tem vários caminhos a serem seguidos, mas alguns caminhos são melhores, outros caminhos são mais tortuosos. E parte da mudança acontece também no incentivo, percebe? No dia a dia, de eu, como um praticante, eu ter lá o incentivo de alguém, como se fosse um técnico, me incentivando para eu fazer lá o meu bom e velho Kaizen no meu dia a dia, né? Eu ir lá cada vez aumentando a altura do meu sarrafo. Então, o mentor, ele é uma das chaves importantes para haver uma boa mudança organizacional. Interessante que a gente estuda a história da Toyota e a Toyota faz isso há muito tempo, falando do mentor. O mentor é algo que ela sempre fala sobre o sensei. Talvez a gente esqueceu um pouco de copiar essa parte da história dela, né? Agora, interessante a forma como você colocou esses três aspectos, né? O método, a consistência e um mentor, um coach, né? Quer dizer, são características que a gente precisaria ter ali, combinadas, é o que você disse, para que aumente a chance de sucesso, né? Porque o sucesso não é garantido, mas isso aumenta a chance de alcançar um resultado. Agora, se a gente for olhar também a pessoa que está numa empresa, seja ela qual for, do ramo de economia qual for, quais são os aspectos comportamentais que ela precisa ter, as características comportamentais que ela precisa ter para ela que decide entrar na jornada Lean? Outra ótima pergunta, Bruno. Eu diria assim, né? Vamos dizer assim, uma vasta lista de características desejáveis, né, para uma pessoa na jornada Lean, principalmente aquelas pessoas que se propõem a serem agentes de mudança, né, na organização. Mas se eu tivesse que citar algumas delas, né, que são, vamos dizer assim, bem importantes, né, que essa pessoa deveria olhar com bastante carinho e procurar se desenvolver, porque o desenvolvimento ele é infinito, né? Quer dizer, não existe limite para desenvolvimento. A gente sempre, né, naquela lógica de ir aumentando todo o sarrafo, isso vale também para nossas habilidades e competências. Mas eu diria que uma delas é empatia, né? Quer dizer, é a habilidade de entender tão bem o outro, né? E aí não é as pessoas às vezes identificam empatia como aquela habilidade de eu me colocar no lugar do outro. E empatia não é exatamente isso, né? A empatia é a habilidade de eu me colocar no lugar do outro com a cabeça do outro, né? Assim, literalmente pensando como o outro.
Então, essa habilidade de empatia, que ela é praticada, né? Ela é praticável. Por exemplo, né, a gente trabalhando nossa escutativa, né? Por exemplo, a gente trabalhando nossa capacidade de percepção, ela vai abrir caminhos para que a gente possa entender mais o outro e, entendendo mais o outro, a gente possa, por exemplo, aumentar nossa capacidade de influenciar, a nossa capacidade de negociar, negociações boas, né? Quer dizer, que gerem frutos mesmo, né? Que gerem resultados. A nossa capacidade de articular e, fundamentalmente, a nossa capacidade de fazer a mudança acontecer. Então, empatia barra escutativa, eu diria que está certamente no topo, tá, da lista. E a outra habilidade que eu diria que também assim, é uma habilidade talvez meio guarda-chuva, que ela tem sub-habilidades, é a habilidade de articular. Né? A gente costuma dizer que a pessoa que se propõe, né, a ser um agente de mudança lean, ele precisa ser um bom articulador. Em outras palavras, ele precisa criar as conexões, né? Ele precisa fazer com que as pessoas elas entrem no mesmo barco, que já é o primeiro desafio, né? É assim, a pessoa Uhum, entrar no barco e uhum, aí vem, bom, uma vez que você está no barco, você precisa estar com remo na mão. Uma vez que está com remo na mão, você precisa estar remando para frente. E uma vez que está remando para frente, você precisa tentar obedecer a cadência da remada. Então, se eu fosse descrever isso tudo num único, vamos dizer assim, uma única qualidade, é a articulação. É como fazer isso acontecer, né? Como proporcionar que as pessoas estejam no barco e remando na mesma cadência. Então, a pessoa tem que ser uma boa articuladora, que aí, obviamente, ela se desdobra em várias subcompetências, subcaracterísticas. Mas, sem dúvida, ajudaria muito, né? A empresa a obter aí, como você falou, né? Nível de sucesso, potenciais de sucesso maiores na jornada Lean. E aí vai entrando, tá, Bruno? Tem assim, tem algumas tradicionais, né? A questão do respeito, né? sim. Muito, muito falado, né? A questão do respeito para a própria liderança. E Uhum, eu acho legal também, Bruno, a gente falar do respeito, porque às vezes a gente está a gente tem que olhar um pouco para as culturas, né? E identificar como é que as culturas trabalham com algumas competências e características. Então, para a gente, aqui, não era no Brasil, né? A gente, como, enquanto latino, e aí também não é só América Latina, né? Países latinos, então, pega lá países ibéricos, Itália, né? França, a gente normalmente entende respeito só com o viés ali de ser cordial, né? Ser gentil, né? Mas o respeito ele também é, cara, eu me importo com você, percebe? Eu tenho um interesse legítimo em você. E uma das coisas legais que a gente orienta a liderança para ter respeito com os colaboradores é, cara, se eu tenho interesse em você, legítimo, eu cobro, percebe? Eu cobro performance. Então, cobrar performance significa, cara, eu quero que você se desenvolva. Eu quero que você se torne melhor, um profissional melhor, né? Profissional e pessoa melhor. Então, se eu te cobro, isso pode acontecer. Se eu não te cobro, é como se eu estivesse faltando respeito com essa pessoa. Você, para mim, não é importante, percebe? Então, respeito tem essa variável também. Não é só a cortesia, a educação, é também, olha, eu demonstro que essa pessoa é importante para mim. Então, essa característica, sem dúvida, também é bastante importante. E no final das contas, Bruno, outra coisa legal para comentar, que também não é uma característica, né, que a gente deveria desenvolver só no agente de mudança Lean, mas, né, vamos dizer assim, nas pessoas que estão naquela organização, é criar um ambiente de confiança. Quando a gente fala de equipe de alta performance, e eu Lean se encaixaria nesse contexto também, né, criar equipe de alta performance, uma característica que ela é fundamental, né? Isso está na literatura, tem autores que trabalham com isso. Tem um autor que é muito conhecido, a gente como SETA gosta muito de trabalhar com ele, que é um cara chamado Patrick Lencioni, que ele fala das disfunções das equipes, né? Disfunções das equipes de alta performance. Então, uma característica que é fundamental para ser cultivada como comportamento é confiança. Criar um ambiente de confiança, criar um ambiente onde as pessoas elas confiem tanto uma nas outras que isso viabiliza, por exemplo, uma outra característica importante que é a autonomia, percebe? Criar perfeito. os grupos mais autônomos, criar as pessoas tomando decisões, obviamente, né, com risco calculado, mas tomando suas decisões. Então, outra coisa também que é bem importante a gente prezar quando a gente está criando ou melhor, pensando, né, pavimentando essa jornada limpa.
Você falou de respeito, um dos aspectos que você falou, e é uma quebra de paradigma muito grande para nós brasileiros, porque de fato a gente entende como cordialidade. Então, quando uma pessoa, um gestor, vai fazer um Gemba, demonstrar respeito, muitas vezes entende-se que é falar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é ser cordial. Exatamente. Isso é ser cordial. A Fujio Show falou lá, ó, ask why, go see e o show respect, né? E exatamente, demonstrar respeito passa por isso que você falou, e assim eu entendo também. Eu me importo com você, você é importante, eu te ajudo a desenvolver, principalmente se está num cargo de gestão. E como isso é diferente para a gente. Então, essa questão cultural de respeito, ela é muito diferente para a nossa cultura, né? De não ser direto também. Às vezes eu não cobro para que eu não seja agressivo, e aí eu deixo de Exato. cobrar, ou eu começo a falar do futebol, começo a falar de várias coisas até chegar onde eu desejo, né? Ah, isso é um fato da nossa cultura. Não há dúvida, Bruno. Isso me dá até um gancho para falar, né? A gente pode, se a gente tivesse a oportunidade, né, de estender essa live, a gente poderia falar a noite inteira, né, sobre competências, né, comportamentos, atitudes, hábitos. Mas abre um gancho para falar, por exemplo, de um outro comportamento que ele é fundamental no ambiente Lean, que é conversa assertiva, né? A gente tem a habilidade de ter, botar, eu costumo dizer assim, né, traduzir conversa assertiva cara, eu trago para a superfície, né? Eu trago para além da superfície, a coisa que está lá submerso, tá, né? Puta, não quero mexer muito nisso, sabe? Ninho de vespa, deixa lá, vamos lidar de uma outra maneira? Não, pelo contrário, vamos discutir isso de uma maneira profissional, de uma maneira adulta, e vamos discutir de forma assertiva. Aí vem a assertividade, né? E a assertividade, ela invariavelmente passa pelas conversas difíceis, que a gente também precisa ser capacitado para isso, principalmente, aí, o gancho que você me deu, Bruno, principalmente numa cultura latina, que a gente é meio que catequizado, né, desde criança, É, a não ser muito assertivo, né? E tem culturas que são bastante mais assertivas que a gente. Então, no ambiente Lean, né, que a gente quer de fato lidar com problemas, né, a gente quer de fato gerar mudança, a gente quer de fato fazer com que a empresa ela se transforme organizacionalmente, essas competências de lidar com conversas difíceis e lidar com conversas assertivas também são fundamentais, principalmente aqui, tá, no cultura latina. perfeito. O Gianni coloca aqui uma questão do início que a gente falou na live e é um fato, né? Ele colocou aqui, ó, boa noite, pessoal. Recentemente tive a oportunidade de participar de um treinamento do Lean Institute, Liderança Lean, Liderar com Respeito. Teve um grande foco nas pessoas, como dito hoje, se tem muita informação sobre cultura Lean, os benefícios, as aplicações, porém acaba se esquecendo da base para ter sucesso na jornada, que no meu ver deveria começar com o desenvolvimento das pessoas. Jean, 100% de acordo contigo. É exatamente isso, né? Lembra, a transformação ela acontece através das pessoas. Muitas vezes tem aquele famoso coisa meio batida, né? Meio quase que um jargão, falar a empresa são os colaboradores. E é verdade, né? Se tirar os colaboradores da empresa, fica lá só objeto inanimado, né? Só móvel, máquina, escritório, computador, né? Então a coisa vai acontecer através das pessoas. E aí é fundamental para a mudança de fato acontecer que as pessoas sejam desenvolvidas para principalmente, novamente, né, resgatando esses desafios mais contemporâneos nossos, novamente do tal do mundo VUCA e o mundo BUNNY. A gente fica com sopa de letrinha aqui, mas eu costumo brincar, né, que o mundo VUCA e o mundo BUNNY, traduzindo, né, pro português do interior, eu sou do interior, né? A gente fala assim, o mundo zoado, esse Uhum. mundo zoado que a gente vive, né, de alta complexidade, né, que a gente vive hoje em dia. Então, é fundamental que a gente envolva no desenvolvimento a gente invista no desenvolvimento das pessoas para que elas consigam aportar as mudanças que vão ser requeridas pelo Lean. Perfeito. O Júnior coloca um comentário aqui. Ele tem um sensei há 12 anos no Lean
E o primeiro respeito que ele fala é sobre a empresa e as pessoas. Se isso andar junto, o resto vem como consequência. Ótimo comentário, né? Então, é exatamente isso, né? É assim, essa conexão primária entre empresa, que muitas vezes ela é, vamos dizer assim, ela fica representada pela figura do líder, né? E resgatando não só o líder daquela pessoa, né? Mas a função de liderança, né? Que é uma função muito nobre, é, com os colaboradores, né? Então, a conexão entre empresa e colaboradores. E, como a gente falou antes, é fundamental que essa relação de respeito ela transite também no ambiente de confiança. Por isso, Bruno, que a gente fala muito hoje em dia, por exemplo, né? Também é uma, vamos dizer assim, é uma habilidade, né? Uma atitude, uma característica a ser desenvolvida, a tal da segurança psicológica, né? De criar um ambiente. O nome é um nome mais elaborado, né? Mas é nada mais é do que criar um ambiente onde as pessoas elas se sintam aí à vontade para falar, para questionar, para debater, né? Para realmente tratar os problemas da forma que eles deveriam ser tratados, né? Fazer a coisa ficar de fato aparente. Então é isso mesmo. A coisa básica e elementar que a gente tem que pensar é nessa relação entre empresa e colaborador, principalmente na figura do líder e do colaborador. Eu tenho duas filhas e aqui eu costumo falar para elas, inclusive para minha esposa, que eu acho algo muito interessante, né? Na maioria das casas, nós somos ensinados a fazer uma arrumação de quarto por semana. Chega o pai, chega a mãe e fala assim: pô, seu quarto tá uma bagunça, não sei o quê, você tem que arrumar. Ok. A criança vai lá, adolescente, seja lá o que for, resmunga, resolve. Na outra semana, a mesma coisa. Passa mais uma semana, faz alguma coisa errada, leva para o pai e para a mãe, leva, né? Ou leva de algum jeito, ou apanha, ou escuta alguma palavra. E aí essa criança cresce, chega na vida profissional. Quando ela chega na vida profissional, quando ela faz alguma caca, o que que ela tem de modelo na cabeça dela? Se ela falar, ela vai levar. Então ela não fala. Só que o Lean, ele vem trazer para a gente, fale o que você falou. Vamos ter uma conversa adulta aqui, né? Só que o modelo da pessoa de casa é outro. A pessoa é um analista, virou um gestor, um gerente, um diretor. O modelo dele é a mesma coisa. Uma vez por semana eu faço um 5S aqui, né? Usado de forma errada, mas faço um 5S. E esse é o modelo que a gente leva para a vida profissional. E quando a gente chega com uma jornada Lean, é o que você aqui está nos trazendo, a gente tem que, inclusive, pegar isso, que é o nosso modelo, e falar: peraí, é outra coisa. Então, isso é mais profundo, né, Rover? Cara, é bastante profundo, Bruno, e passa pela forma do adulto aprender, né? A gente, enquanto profissional, né, Lean, enquanto profissional de empresa, né, ali embarcando na transformação, como é que a gente aprende? E é interessante porque a gente, como adulto, a gente aprende muitas vezes tendo que desaprender, É. até em função de carga cognitiva, né? Como é que o nosso cérebro funciona. E é legal que as neurociências vão avançando e vão dando mais luz para a gente de como a gente atuar vamos dizer assim, nesse reaprendizado e um novo aprendizado. Mas é isso mesmo. O aprendizado ele passa, né, também pela orientação às pessoas para elas se desgarrarem de vícios comportamentais, né? Que elas trazem muitas vezes lá de longa data, como você falou, de criança, de adolescente, outras empresas, assim por diante, né? Fora, Bruno, fora aspectos que são, que a gente chama assim, de inconscientes, que a gente chama de vieses, né? Inconscientes. Então, assim, coisas que estão inatas, né? Estão relacionadas ao nosso desenvolvimento como espécie humana, que muitas vezes, assim, cara, se a gente não tomar cuidado, essa coisa vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Lembrando que a gente fazer um adendo técnico aqui, eu acho que é legal, acho que complementa para o pessoal que está assistindo a gente, né? A gente, como espécie humana, a gente tem lá 50, 100 mil anos, mais ou menos.
Então, é pouquíssimo tempo em termos de evolução. O nosso cérebro mudou quase nada de lá para cá. Quase nada. Então, é interessante como a gente é concebido enquanto elemento humano. O que acontece? Cara, o cérebro é bem leve, relativamente leve para o resto do nosso corpo, mas, ao mesmo tempo, consome energia pacas. Pra caramba, tá? Para ser mais exato, praticamente 20%, um quinto da nossa energia é consumido pelo cérebro da gente. Então, é uma máquina de consumir energia. E é interessante que, assim, porra, o cérebro tem mecanismos para consumir menos energia. A coisa é bem bolada, tá? O cara que bolou a gente, o cara era bom, tá? Então, a coisa é pensada, olha, para consumir menos energia. E aí, como é que, às vezes, a gente consome menos energia? O cérebro fazendo alguns atalhos. Esses atalhos que a gente chama de viés inconsciente, ou seja, o cérebro pregando algumas peças na gente. Tá? E aí que a gente tem que ter bastante atenção. Fala, cara, se eu entender que eu tenho viés inconscientes, e não sou eu, somos todos nós, acontece com todos nós, eu vou ficar mais atento a eles. Então, a hora que eles aparecerem, opa, eu estou mais atento, e a probabilidade de eu lidar melhor com eles é maior. Percebe? Então, isso é bem interessante. Isso também é ensinável, né? A gente também ensina isso para as pessoas. As pessoas aprendem isso, tá? E aí, Bruno, vou pegar um outro gancho também, que eu vou lembrando de alguns temas, eu acho que é legal a gente, né, compartilhando aí para a galera que está assistindo a gente. Tem uma teoria, aliás, antes da teoria, né, tem um livro que ele é um livro, é um best-seller, ainda está nos mais vendidos hoje em dia, chamado Mindset. E esse livro, Mindset, é escrito por uma PhD lá de Stanford, e ela em várias pesquisas que ela fez, ela estabeleceu que as pessoas elas podem ter dois tipos de mindset. Então, uma mentalidade que ela chamou de fixa e uma mentalidade que ela chamou de crescimento. E aí o interessante é que, assim, nenhuma das duas mentalidades ela é inata. A gente desenvolve. E a mentalidade de crescimento, ela leva as pessoas a terem sucesso nas suas vidas. Vida pessoal, vida profissional. E a mentalidade fixa, ela leva ao contrário. Isso não é o Rover que está dizendo, tá? São as pesquisas aí dela que estão dizendo, estão apontando. E o bacana, o que ela traz para a gente? Que essa mentalidade de crescimento, ela é desenvolvível. Ela você ensina as pessoas. Elas desenvolvem, elas praticam isso, e elas melhoram dessa maneira, né? Então, é bem importante que a gente, enquanto adulto, enquanto profissional, a gente entenda, cara, o que eu preciso estar aprendendo para me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. E é muito importante que a empresa ela faça também esse caminho, né? Essa conexão. Cara, o que eu posso aí estar ajudando meus colaboradores a eles serem melhores colaboradores para me apoiarem mais na minha jornada Lean, jornada de mudança. E você fez essa conexão agora bem interessante, que quando a gente olha, eu tenho essa leitura, quando eu enxergo meu contato com o Lean é desde 2001, então essa jornada aí de mais de 20 anos, todas as pessoas que se envolveram com o Lean e quiseram mudar a mentalidade, quiseram desaprender para poder aprender, onde elas se dedicavam muito nas ferramentas, mas elas se dedicavam muito nessas conexões, nessas articulações, são pessoas que evoluíram de uma forma muito positiva. Essa é a minha experiência do que eu tenho visto. E outras que se dedicaram muito mais na ferramenta, ficaram muito mais focadas e isoladas de um contexto maior na jornada Lean, de transformação, de fato. Quer dizer, essas pessoas acabaram tendo o entendimento daquilo que você está trazendo para a gente hoje. Essa articulação, é o método, é a consistência, é ter um sensei. O Júnior falou aqui que ele tem há 12 anos um sensei, para quem recorrer. Quer dizer, foi um conhecimento que ela adquiriu por percepção, por algum sensei, mas que ainda hoje é uma divisa para a jornada Lean. Cara, sem dúvida, sem dúvida. E a gente está falando de, novamente, né, profissionais melhores que aumentam o seu potencial de se tornarem líderes, se não são ainda, e se já são líderes, aumenta muito o seu potencial de se tornarem líderes melhores, né? O que naturalmente representa crescimento na carreira. E aí crescimento tanto horizontal
quanto vertical, né? Então, eu crescer de cargo, ter outras responsabilidades, de repente maiores que eu tenho hoje, ou assumir outras funções de liderança, de repente em cargos similares, mas outros desafios. E aí, naturalmente, né, a empresa ela vai dar essa, vamos dizer assim, essa missão muito nobre, né? Essa função muito nobre na mão daqueles profissionais que ela entende que estão aptos a favorecer a jornada de mudança. Então, Perfeito. a dica para a galera, né, que vamos dizer assim, tá no início aí de carreira, início de jornada, é isso. Isso também ajuda cada um de vocês a crescer na carreira, a ter um crescimento aí, um desenvolvimento profissional mais acelerado. E aí, outra dica, Bruno, que também falando dos aspectos comportamentais, né, que é o que é a nossa temática, a gente gosta muito de olhar para um fórum global, que é o Fórum Econômico Global, que acontece todo ano, né? Aquele famoso lá que volta e meia está em Davos, que representantes do nosso governo vão, representantes, né, das empresas vão, ou seja, tem líderes globais, líderes da iniciativa pública, líderes da iniciativa privada debatendo temas, né, ali importantes, quentes, para a gente, enquanto mundo, né? E um dos temas que eles debatem sempre é sempre o trabalho, em todas as esferas, né? Então, assim, a, as novas oportunidades, né, que vão surgir de trabalho, os novos desafios de trabalho. E um tema que está bem quente nesse fórum, aí ultimamente, pelo menos nos últimos 3 fóruns, são as novas competências que são esperadas para os profissionais que eles chamam do futuro, mas na verdade o futuro já está, né? Já está acontecendo. E para a galera, se quiser aí entrar lá, né, bota lá o Fórum Econômico Global em inglês, entra na página, que vai cair na página lá dessa parte de discussão de trabalho, tem lá as top 10 competências dos profissionais, em outras palavras, né, quem são os profissionais mais valorizados pela empresa de hoje em dia. 2023, tá? Não estou falando de lá na frente, 2030, não. Agora, 2023. Para você ter uma ideia, Bruno, e aí para o pessoal, tem 10 competências lá. Das 10, 9 são comportamentais. Olha só. 9. Tem uma competência técnica, puramente técnica, que aparece lá. As 9 outras são comportamentais. Então, fica também a dica. Então, além, né, de você se desenvolver nessas competências e ajudar a sua empresa, né, a ter um potencial de sucesso maior na jornada Lean, cara, isso certamente aumenta muito o valor do teu passe, você enquanto profissional. Então, se você quer crescer enquanto líder, certamente é uma jornada para embarcar. Se você quer se tornar um futuro líder, certamente é uma jornada para embarcar. Espetacular. Rover, a gente está chegando no final aqui da nossa live, passa rápido, o tema é legal, tem muito conhecimento, como você falou, teria muito mais outras horas para a gente passar. E agora, no final, eu queria, se possível, para você deixar os seus contatos, para deixar o site da Seta aí, se você puder falar para o pessoal que vai assistir a live depois pelo YouTube. E eu queria falar também, se vocês têm se você na SET, vocês possuem treinamentos, esse tipo de capacitação, fala um pouquinho até para o pessoal conhecer. Legal, Bruno, obrigado pela oportunidade. Então, começando assim, como nos contactar? Entra lá em www.seta, né, com S, né, seta, D de dado, G de Gustavo. Então, setadg.com.br. Lá tem informação de contato, tá? Aí, para quem tiver interesse em nos contactar, para continuar esse papo, para nos conhecer melhor, para ver o que a gente pode oferecer de suporte aí às suas empresas, né? Você enquanto pessoa, enquanto profissional, ou você enquanto um colaborador, um líder de empresa. A gente tem, Bruno, 3 grandes braços na SETA de serviços que a gente oferece para clientes. Um braço que ele é de desenvolvimento um pouco mais técnico, né? E a gente está falando de metodologias, ferramentas, instrumentos, o Lean é um deles. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, né, a SETA, a gente sim oferece desenvolvimento Lean, a gente oferece capacitação para turmas em company, a gente oferece capacitação para turmas abertas, né? Então a gente chama de turmas multiempresas, onde as pessoas têm oportunidade lá de estar aprendendo no ambiente
trocando figurinha, experiências com outras empresas. A gente tem um outro braço que a gente chama de soluções de negócio, mas fundamentalmente ele seria o que o mercado conhece como consultoria. Então, são braços onde a gente oferece a, a parceria em projetos, né, com nossos clientes. Então, projetos que a gente possa fazer para os clientes, projetos que a gente possa fazer a quatro mãos com os clientes. E aí a gente coloca, por exemplo, projetos Lean, projetos Kaizen, programas de transformação organizacional, é, elaboração da estratégia, percebe? Organizacional, o tal do roxinho, né? Elaboração da estratégia, desdobramento da estratégia, a gente também oferece para nossos clientes. E um último braço, que a gente chama de desenvolvimento humano e liderança, que é o tema que a gente está falando aqui, né? O tema-alvo dessa live, onde a gente está capacitando, né, colaboradores e líderes, então atuais e futuros líderes, nessas competências comportamentais, as chamadas soft skills. Então, é todo tipo de trabalho, tá? Então, desde treinamentos, workshops, momentos, né, onde as pessoas vão trabalhar um desenvolvimento de time, né, fortalecer o time, fortalecer a confiança entre o time, a gente também oferece. E o que é legal, Bruno, é que a gente oferece também vamos dizer assim, todo o cenário, né, todos os ambientes que eles são primo irmãos do Lean, né? Então, por exemplo, metodologia ágil, técnicas de inovação, né? Metodologias de inovação, metodologias que correm num programa de excelência organizacional, sempre ali paralelo, né, com o Lean, temos sinergia com o Lean. A gente também oferece para nossos clientes. Então, quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, quiser prolongar esse papo, né, quiser aí, de repente, conhecer como é que a Seta pode ajudar vocês, www.setadg.com.br. Excelente. Rover, muito obrigado. Valeu pelo papo, muito interessante. Interessante para mim, mesmo com tanto tempo de jornada Lean, é um tema que eu aprendo muito, aprendo contigo também, toda oportunidade que a gente conversa. Agradecer também o pessoal que está online aqui com a gente e para todos aqueles também que vão ver essa gravação no YouTube, a partir de amanhã já vai estar disponível. Pessoal, obrigado novamente, obrigado, Rover. Considerações finais, se você tiver algum recado, e a gente se vê aí até a próxima quarta. Acho que agradecer, Bruno, aí o convite, né, para a gente estar podendo dividir um pouco das nossas experiências, dos nossos aprendizados, e agradecer, tá, a galera aí que se interessou, né, por participar dessa live, agradecer os comentários que foram feitos, e já deixar o agradecimento das pessoas que vão assistir essa live aí num outro momento, tá bom? Então, novamente, muito obrigado para todos. Legal, obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.